E o tema da nossa campanha desse ano é a pergunta: gagueira tem cura? E aí, então, eu vou passar a palavra para a Silvia, pedindo para ela começar comentando sobre a campanha, né, Silvia? Por favor. Muito bom, boa noite a todos. Então vamos lá falar sobre gagueira mais um pouco. Bom. Justamente com essa campanha, com essa pergunta na campanha, né? Gagueira tem cura? A gente quis abordar esse assunto que pode ser abordado pelo menos por dois pontos de vista, né? Que é o que traz o nosso texto da campanha. De um lado, é a ideia mais convencional, né? Se alguma coisa nos incomoda, se alguma coisa está ruim, aí o que a gente quer? Eliminar, tirar da frente. E, obviamente, que não é diferente com a gagueira. Então, a maioria das pesquisas, os trabalhos sobre terapia de gagueira tem sempre esse objetivo final, né? É uma tentativa de fazer com que a gagueira desapareça. Entretanto, o que ocorre? Mais se deseja eliminar a gagueira, mais se antevê a gagueira. Porque a gagueira está na fala, né? E a fala, na verdade, é automática, espontânea. Eu estou falando, eu não vejo na frente as palavras que eu estou falando. Mas se a minha preocupação é eliminar algo da minha fala, eu tenho que passar a ver ali na frente esse algo. E é o que ocorre na gagueira, né? Mais você quer eliminar, mais você antevê, antevendo uma coisa perigosa, desagradável que você não quer, tensões. Então, truques, escapes, silêncios, porque se invade o automatismo. E tantas propostas para eliminar a gagueira. E por esse caminho, a conclusão óbvia é: gagueira não tem cura. E a nossa tentativa foi justamente trazer à luz esse raciocínio. Não pode ter cura, porque tentando eliminar, você reproduz o próprio pensamento da gagueira, que é ver o perigo na frente. Então, parece que na gagueira o mais interessante é aceitar. Aceitar, o que quer dizer? Deixar-se gaguejar. Porque deixar-se gaguejar é deixar-se falar do jeito que eu posso falar, o que aproxima mais da espontaneidade da fala. E é uma atitude interessante. Atualmente mesmo, você encontra uma série de pessoas na internet que vêm com vídeos justamente para contar isso. Aceitei a gagueira e agora estou muito mais livre, agora estou falando, agora estou fazendo esse vídeo. Vocês nesse vídeo estão me vendo? Nem estão vendo que eu gaguejo, nem estou gaguejando nesse vídeo. Então, existe algo de muito interessante em aceitar a gagueira. E investigações sobre isso. Existem investigações sobre esse caminho terapêutico? Como é esse caminho terapêutico? Porque a questão de aceitar não é um fim em si mesmo. Pronto, aceitei, acabou. Então não precisaria de terapia, né? Cada um que aceita, resolveu. Então a nossa ideia aí com essa campanha é trazer mais para a consciência que existe um caminho que começa com a aceitação, né? Acho que é isso que você me perguntou, né? O que é a campanha. A campanha é muito interessante essa outra visão, porque na literatura é muito comum, né, que a resposta do não tem cura, né? Então é muito importante esse outro lado, essa outra visão que se passa para que amplie os caminhos, né, de busca, de procura do trabalho terapêutico. E aí, Silvia, eu fico pensando que seria interessante voltar um pouquinho no assunto que a gente falou na última live, né, onde você propôs 3 eixos
que você diz que se entrecruzam, né, na terapia, para a gente poder entender melhor, acredito, como que que se caracteriza esse tratamento com essa ideia da questão da aceitação da gagueira. Você pode falar um pouquinho, voltar para a gente dos 3 eixos, por favor? Muito bem, sim. Então, engatando no que eu acabei de dizer, né? Então, a proposta é aceitar. Aceitar não como uma fatalidade, né? Mas como um caminho que se abre. Então, é um trabalho de tomar consciência e compreender hábitos corporais, mentais e emocionais que estão vinculados com a gagueira, com o fim de modificar, né? Então, como Maria Ângela estava dizendo, atualmente, uma maneira de falar disso é falar a partir de 3 eixos. Esses 3 eixos não são o primeiro, eu desenvolvo, aí eu vou para o segundo, eu desenvolvo, eu vou para o terceiro. Não. São eixos que caminham cruzados. Mas, didaticamente, a gente tem que explicar um por um. Então, os 3 eixos, primeiro nomeando, é o desenvolvimento da consciência dos gestos da fala. Porque, obviamente, a pessoa que tem gagueira, ela sofre muito com os gestos, com o que acontece na hora que ela produz a fala, com a sensação de que não vou mais poder falar. Então, o conhecimento, a consciência dessa área do corpo vai trazer alguma coisa. É um eixo. O outro eixo é entender a relação entre o corpo e a mente na produção da gagueira, né? Para poder solucionar, por exemplo, o mistério que os pacientes com gagueira, tanto adolescentes, adultos, né? Por que eu gaguejei ali? Com a minha namorada, eu não gaguejo nada. Mas chegou o irmão dela, eu comecei a gaguejar. O que é isso? Né? Então, poder acabar com esse mistério, porque, inclusive, às vezes o paciente preenche a sessão toda te dando essa queixa. Gaguejei aqui, não gaguejei ali, porque gaguejei mais aqui, porque não gaguejei ali. Então, compreender a relação corpo-mente na produção da gagueira. E o terceiro eixo é justamente desenvolver a capacidade de acolher. Porque acolher a gagueira não é aceitar, não é uma coisa óbvia. A pessoa, quando ouve, não, tem que aceitar a gagueira, não é algo que ela queria fazer, né? Então, como a gente vai trabalhar nessas condições? Em que essa aceitação, no primeiro momento, ela parece ser uma coisa impossível, não é, Silvia? Impossível, essa é a palavra. Assustadora, né? Às vezes não é nem por onde você vai começar a terapia, né? Não, que você tem que aceitar, porque assim não vai dar, assim não, né? A Maria Ângela mesmo outro dia comentava comigo que na prática dela, ela começa muito pelo desenvolvimento da capacidade de sentir a fala, para depois conseguir trabalhar a aceitação. Então, eu vou falar um pouquinho disso, né? Vou detalhar um pouco o que a gente sugere que seja feito. E que, aliás, é um trecho muito importante, porque muitos profissionais tratam a gagueira com as técnicas de terapia para motricidade oral. E essas técnicas, elas reiteram o eliminar, porque é como se a motricidade oral tivesse problemática, agora eu estou treinando e agora você para de gaguejar, tá certo? Então, nos treinos de motricidade oral, se pode aumentar muito o sofrimento, a traumatização que a pessoa tem com a própria fala. Então, isso que eu vou desenvolver aqui sobre a consciência dos gestos da fala é um outro tipo de trabalho. É um trabalho
eu comecei a entender não entender, a viver esse trabalho no curso de fonoaudiologia, quando isso foi ensinado a mim, como deve ter sido ensinado a todos os nossos colegas fonoaudiólogos, né? É a consciência da voz. No caso do paciente, não estou dando uma aula de anatomia para ele, muito embora eu use esquema, sim, eu tenho atrás uma lousa com um esquema do crânio, do laringe, assim, pulmões, para a pessoa ter uma visualização daquilo que está dentro do corpo dela, né? O que acontece por dentro. Também a internet tem muitos vídeos interessantes, né? Para que a pessoa possa ter essa consciência, poder sentir a produção da sua voz e entender o que está acontecendo, entender a sensação que ela tem quando ela está quieta, respirando, e o surgimento da voz, que é um aumento de energia dentro do próprio corpo. O que é isso? Então, essa consciência vocal e a consciência articulatória, que é basicamente abre e fecha. Quais são as aberturas, né? As vogais. Aliás, quase ninguém sabe por que as letras se chamam vogais e consoantes, porque tem dois nomes. Porque as vogais são aberturas, consoantes são os fechamentos. Então, a consciência desses fechamentos, a consciência das formas como os fechamentos se agrupam, não é? Que é o que a gente aprende no curso de fono. Os bilabiais, lingodentais e tudo isso. Com o objetivo de ser capaz de falar sentindo os movimentos. Porque, de fato, quando a gente fala, tudo isso fica no esquecimento. Então, eu proponho que se traga para frente, né, da cena, essa capacidade de sentir. Como fazer isso? Lendo, por exemplo. Ler com voz pode ser problemático, porque vai produzir gagueira. E, neste momento, a ideia é apenas conhecer o mecanismo. Então, por exemplo, ler sem voz. Uma interessante estratégia que a pessoa daí não tem a produção das antecipações, previsões, não aparece a gagueira. Uma outra que nós já falamos na outra live, né, é dublar. Enquanto eu estou falando, o paciente vai fazendo a dublagem dos meus movimentos, eu também faço a dele para demonstrar. Uma outra estratégia muito boa, números, porque nos números você tem aquela repetição. 31, 32, 33. Então, foco na ponta da língua. Em 40, 41, dorso, ponta, dorso, ponta. E assim você vai analisando os números, né? 20, dente no lábio, ponta da língua. Então, pela repetição, essa pessoa com gagueira, que acredita que não consegue fazer, e de repente ela está lá na contagem dos números e tá percebendo o mecanismo, puramente o mecanismo, a sua capacidade. Então, isso ajuda, aí já pensando no outro eixo, a relação corpo-mente, ajuda a entender que os sons perigosos, que eu acredito que são perigosos, me levam a fazer gestos que eu faço também em outros sons que eu não acho que são perigosos. Por exemplo, a grande maioria das pessoas com gagueira acha perigoso TD, TD, e não lerê, né? Mas o gesto é igual, né? Então, esse eixo vai conversando com outro eixo, que é a relação mente e o corpo. Eu tenho medo do T, eu vi o T, eu travo. Mas, dali a pouco, eu falei e não travei, né? Então, tem essa primeira, vamos dizer, que é um primeiro momento que é desenvolver a capacidade de falar sentindo os gestos. Aí alguém vai pensar, então a pessoa com gagueira vai passar a vida falando e sentindo os gestos? Claro que não, porque, aliás, é impossível. A gente só consegue sentir os gestos por alguns segundos e logo a ideia rouba a atenção. Aí a gente volta a sensação dos gestos e ela foge e volta. É uma
um trabalho. Lívia, Diga. quando você fala em gestos, são gestos articulatórios, não é? Só para esclarecer a questão, são os movimentos articulatórios de cada fonema, é isso Sim, mesmo? sim. Eu lembro que ainda, acho que antes de terminar o curso de fono, quando eu era aluna, não, acho que eu já era professora, que aí a gente soube em alguma palestra que a linguística passou a chamar os movimentos articulatórios de gestos. São gestos articulatórios. Que é um gesto, Uhum. né? Assim como eu faço esse gesto, eu posso fazer, é um gesto, né? Então, é a consciência, inclusive a consciência do gesto articulatório, para muitas pessoas com gagueira, é uma maneira de voltar a atenção para. Não, eu sei que eu posso. Eu não preciso entrar nessa parte da minha mente que me diz que não vai dar, que eu não posso, né? Como, enfim, é uma ideia. A gente tem pensamentos, ideias, e a gente pode tocar nelas, mas a gente também pode não tocar nelas, né? Então, de novo, a relação corpo-mente, né? É desenvolver essa consciência de que, sim, minha mente me dá esse alerta, é um T, mas eu posso não entrar nisso. Eu posso sentir o meu gesto. Então, para algumas pessoas, a consciência do gesto já começa a ser uma maneira de poder, assim, sair de lado, né? Sair da gagueira, não ser capturado por aquele sofrimento. Mas, enfim, voltando à linha que eu estava. É um tempo em que a gente desenvolve a consciência dos gestos articulatórios, das formas articulatórias, e aprende, desenvolve isso com leituras, com palavras repetidas, cantar, né, o canto repetido, para chegar num próximo passo muito mais duro e difícil, que é sentir o gesto articulatório da gagueira. Né? Quer dizer, muito ao contrário da ideia de fazer motricidade oral para eliminar, para fazer sumir, é simplesmente entrar. O que é aquele gesto que me faz sofrer tanto? O que está acontecendo comigo? Eu costumo brincar, enfim, é sério, que quando a pessoa gagueja, ela tem dois personagens dentro dela. E nós sempre temos muitos personagens dentro de nós. Tipo, agora, a pessoa que está dando uma palestra, a terapeuta, que é diferente, a mãe, a esposa, né? Então, estou falando de dois personagens no momento da gagueira. Aquele personagem que trava e aquele personagem que empurra. Então, quando não sai, quando eu estou travado, o que me aconteceu? É na garganta? É nos lábios? É na parte posterior da língua? É na ponta da língua? Que é, aliás, onde se pode travar, né? Tomar consciência onde está fechado. Porque o personagem que fecha, personagem entre aspas, ele é inconsciente. É óbvio que a pessoa não quer fechar, a pessoa quer falar. E como ela quer falar, ela empurra. Mas se ela empurra, algo está fechado. Onde é que está fechado? Que lugar é esse? E será que eu poderia, num momento, na terapia, com meu terapeuta, parar nesse momento, me aquietar, simplesmente me deixar perceber por que é que eu estou empurrando, contra o que eu estou empurrando. Então, conscientizar o lugar do fechamento, que ele é inconsciente. O lugar do fechamento, a meu ver, é a proteção. A pessoa está segurando a gagueira que ela viu. Ela segura e fecha. Não vai dar. Fecha. Mas aí ela quer falar, ela empurra. Então, o que ocorre? Não sei se eu me expliquei o suficiente, mas à medida que a pessoa vai se deixando ficar nesse momento da trava, percebendo que está empurrando,
e deixando de empurrar, simplesmente, deixando de empurrar, ela descobre que, do mesmo jeito que empurrando, depois ela sai e volta a fluir, não empurrando, ela também sai e volta a fluir. O automático volta. E com grande vantagem, porque parando de empurrar, toda uma mímica, um gestual, ele se suaviza e mais rapidamente, inclusive, a fluidez volta. Então a pessoa tem essa interessante surpresa, né? Que não empurrando, ela começa a fluir muito mais, se deixando sentir, viver. E aqui vale dizer que a gente vem estudando muito uma pessoa chamada Peter Levine, que nunca escreveu sobre gagueira, mas ele escreveu sobre pessoas que se traumatizaram e que têm no corpo tensões que elas não sabem como soltar. E ele é magistral na explicação dessa aproximação carinhosa do corpo sofrido de uma pessoa para poder trabalhar homeopaticamente na aproximação dessas tensões para deixar que elas se soltem, para deixar que elas sigam o seu destino, não querer fazer algo com elas. Até porque, em geral, quando a gente fala para a pessoa com gagueira que é para soltar, então ela acha que ela tem que soltar, tem que fazer. Não é isso. Porque soltar é não fazer. E dentro da vivência da gagueira, parece até um crime imoral não fazer nada. Meu Deus, eu tenho que continuar falando. Então é difícil a pessoa ir entendendo isso, né? Que experimenta, não faça nada. E aí, de repente, volta, né? A fluência volta mais rápido. Bom, então isso é mais um pedaço desse tipo de trabalho motor, que é de aproximação da gagueira, para chegar ainda num outro passo, que é o gaguejar de propósito. É muito importante, porque aí você brinca com a gagueira, você começa e termina quando você quer. De repente o paciente fala, ai, chega, então, vamos parar então de ficar gaguejando? A gente dá muita risada, porque de repente isso foi possível. Chega, não quero mais ficar gaguejando, porque está gaguejando de propósito. Brincar, fazer gagueiras que nunca veriam, sei lá, né? Olhar para tudo isso com um olhar mais leve. E, ao contrário do que eu falei antes, tudo aquilo que eu falei de ficar no momento e parar de empurrar e soltar, que aumenta a fluência. O contrário, aumentar intencionalmente uma trava. É muito legal também. A trava vem e se a pessoa aumenta intencionalmente, o que ocorre? Intencionalmente. A trava parou de ser a dominadora. Aquilo que me pegou e agora o que eu faço? Porque eu entrei, eu aumentei a força. E também acontece o mesmo. Muito mais rapidamente ela sai da trava. Então são E aí, formas. falando gaguejar e fluir não são coisas opostas, não é verdade? Exatamente. Essa é uma das coisas mentais da pessoa com gagueira, né? Que ela não está fluindo, ela está gaguejando. Mas mesmo na linguística mesmo a gente aprende que a fluência é a mensagem, a comunicação que sai de um emissor e chega num receptor. Então, efetivamente, nem precisa saber muito de gagueira para poder entender que uma pessoa que está gaguejando comunica. É um modo pelo qual ela comunica. Agora, ninguém deixou de entender a palavra pelo porque eu fiz uma trava nela. Né? Então, isso é uma das ideias mais gostosas de trabalhar com a pessoa com gagueira, né? Ela entender que fluir não é algo sem gagueira,
Existem pessoas que fluem e não gaguejam, e existem pessoas que fluem e gaguejam. Como a gente pode assistir às aulas do professor Gessé de Souza, né, o sociólogo que gagueja, e quem se importa? Ele fala coisas tão ótimas, tão maravilhosas, né? Então, Exatamente. isso tudo entra no preconceito, né? O preconceito contra a gagueira, que se instala, claro, na cabeça da pessoa que gagueja, com certeza. Né? Ela é a que mais tem preconceito e tem essa falsa ideia. Aliás, dos trabalhos mais gostosos, para mim, pelo menos em terapia, é quando aquele meu paciente ele tem que dar uma palestra, ele está apavorado, não sabendo mais que palavras trocar para não gaguejar e tal. E eu digo, ok, dê essa palestra para mim, traz os slides, tudo, vamos lá. E claro que vou criar aquilo de, aqui tudo bem, se deixa gaguejar, tudo bem. E lá vai a pessoa e faz a exposição toda. No final, eu começo a comentar, a dizer o que eu gostei, o que eu tive dúvida, o que não sei o quê. E então, no final de tudo isso, conclui-se. Foi perfeitamente possível entender tudo que você falou. Então, isso é um grande alívio para a pessoa, porque a pessoa na gagueira tem uma forte impressão de que ela não é entendida. E não é à toa, porque o início da gagueira onde está? Está justo em momentos que a pessoa fala, desflui, e o sentido do que ela fala, como me ensinou ontem Maria Ângela, o sentido lhe é negado. Negar. Não se responde ao que a criança diz e se pede para que ela fale devagar, fale com calma. Então, o sentido do que ela disse foi negado, zerado, ignorado. Ora, como é que uma pessoa assim não vai crescer certa de que quando ela gagueja ninguém entende nada do que ela está falando? Então, que coisa, né? Fazer uma palestra para o teu terapeuta com toda a tua gagueira e descobrir que deu para entender tudo. Então, Porque o são como... foco aí na questão, quando você coloca, né, o foco na forma e o foco no contexto, né, Silvia, que é a diferença aí, né? Ali naquela situação onde você fala, pode gaguejar, né, é uma situação onde existe essa tranquilidade, o que se mantém, consegue se manter o foco na comunicação, no conteúdo, na mensagem, e não na forma, né? Então, quando esse foco está na comunicação, a possibilidade fica muito mais fácil, né? Aumenta, a fala fica muito mais fácil também. Seria por aí também que você está falando, né? Sim, isso que você fala é gostoso de ouvir justamente para fazer uma menção ao pessoal, a Silvana Perfumo, né, da Argentina, de Rosário, que há tantos anos trabalha com grupos de gagueira, né, e que traz esse tipo de discurso, esse vocabulário, né, tirar o foco da expressão verbal e trazer o foco para a comunicação, aceitar o modo como uma pessoa fala, né? Isso é um grande alívio para a pessoa, que você não faça mais nada, mas apenas conviva com ela, trazendo foco para a comunicação. Como que chama o grupo? Fluidez? É dos nossos apoiadores, né? Fluidez, comunicação, tartamudez, alguma coisa assim. É, Que era a antiga Associação de comunicação Rosário, verdadeira. Comunicação Fluida Gagueira, tartamudez. Que esse grupo começou se chamando o Grupo de Apoio para a Gagueira de Rosário. E à medida que foi entendendo esse caminho, adotou esse novo nome, Comunicação Fluida Tartamudez, que é onde começou isso que você perguntou, né, Maria Ângela? Fluir e gaguejar não são opostos, né? Então, Então, isso... Silvia, Não, eu ia eu, dizer que isso nos leva justo para dentro desse segundo eixo, né? Que é compreender a relação corpo-mente na gagueira.
que, de um modo abrangente, se trata da estreita relação que existe entre os valores atribuídos a si e a situação e o aparecimento desse pressentimento, dessa visão de palavras, de sons perigosos. Então, voltando ao exemplo, né? Estava com a minha namorada, fluindo, chegou o irmão dela, eu comecei a gaguejar. Por quê? Olha para a tua própria mente. Quando você estava com a tua namorada, você não estava pressentindo a gagueira. Você estava se sentindo completamente aceito, feliz, satisfeito. Então, a tua fala automática, que é normal, estava ali funcionando. Quando chegou o irmão, ligou. Eu que eu sou gago. Aí pronto, danou-se. Tá certo? Você começou a querer esconder. Querer esconder a gagueira é o surgimento da gagueira. Que é aquela frase que a gente sempre fala, né? Que é gaguejar é tudo que você faz para não gaguejar, né? Gagueira é tudo que você faz para esconder a gagueira. Gagueira. Né? Que já foi dito nos anos do século passado, né? Nos 50, por Bluestein, por Sheehan, por Van Hyper, as pessoas que eram gagas. Gaguejar é o que você faz para esconder a gagueira. Não é? Por isso... E aí, nesse caminho, então, Silvia, para a gente voltar então, no tema, né, que é a pergunta gagueira tem cura, então, levando por esse caminho de desenvolver essa consciência do gesto articulatório, da sua capacidade real para fala, da sua redescobrir ou resgatar a sua como falante, né? A relação corpo-mente e esse dar-se tempo e permitir-se gaguejar e aceitar a gagueira, a gente, como é que você coloca, então, a questão dessa resposta da cura? Se tem cura nem dentro desse caminho? Isso me lembrou uma pessoa muito querida que eu tratei anos atrás. E então ele disse: hoje em dia eu tenho antecipações, mas eu sei que eu posso lidar com elas. Eu sei que isso é como que um vício, um caminho velho da minha mente. Aquilo aparece, mas não me assusta. E eu simplesmente vou, atravesso as palavras. Então, se eu não fico mais com medo das minhas antecipações, se eu não tenho mais medo de gaguejar na frente das pessoas, eu me considero curado. Né? Eu adoto essa resposta. Acho que é exatamente isso. Se curar da gagueira não é não ter gagueira. Porque, no limite, todos nós, em algum momento, mais ou menos, gaguejamos. Se curar da gagueira é conviver pacificamente, poder aceitar, não tê-la, como diz Nadia Azevedo, né? Muito bonito como ela diz. Ela deixa de ser o centro da sua vida. Ela é um pontinho lá no cantinho. Como todos nós temos vários pontinhos, né? Vergonhas, então, verdade, medos. O caminho da cura não está na boca, no movimento, na fala, mas sim no sentir, no modo de perceber, né? Na percepção que eu tenho da fala naquele momento. Sim. Que é essa resposta que o seu paciente deu, né? Sim, no valor que eu atribuo, né? Eu sempre uso como comparação, como modo de pensar no assunto, um filme interessante que a maioria deve ter assistido, que é Uma Mente Muito Brilhante, que é sobre um matemático que ganha um prêmio Nobel e que ele tem um problema psicológico. Não sei se ele é o nome, assim, não me recordo nesse momento, mas ele tem alucinações, né? Ele vive um mundo paralelo.
E o filme vai mostrando isso, né? Esse mundo paralelo, ele tem como que um laboratório e um monte de coisas lá. E um belo dia, ele é como se saísse a cortina da frente, aquela sala, aquele laboratório, não é nada. São paredes com jornais colados, é tudo uma fantasia que ele vive, uma alucinação. E ele via personagens também, que conversavam com ele, enfim. Então, a partir de terapia, ele chega a isso. Ele sabe que existem esses habitantes na mente dele, mas ele sabe que só ele vê isso, os outros não estão vendo. Então, ele está curado. Então, esse filme, para mim, marca muito para mostrar o que é a cura, não só na questão da gagueira, é muitas coisas na nossa vida. Não é que elas desaparecem, mas a gente passa a não dar o mesmo valor que dava. Elas deixam de ser o centro da nossa vida para ser algo periférico. Nem tudo simplesmente pode ser eliminado, né? Um vírus, eu tenho que eliminar. Se bem que nem sei, a gente também acho que pode conviver com certos vírus, dependendo da pessoa. Enfim, né? E nessa medida, então, a gente pode dizer que mudando essa percepção, mudando essa sensação, esse sentimento de julgamento em relação à minha fala, a minha antecipação, o meu medo das palavras, ele também ele vai desaparecendo, né? Ou eu vou me desligando dele e a fluência aumenta. Seria por aí? Eu acho que é isso que vai acontecendo com a pessoa, né? Ela vai conseguindo lidar, trabalhar com esse medo, né? Ela vai. Agora há pouco mesmo eu estava falando com um paciente assim, falei para ele, bom, é uma questão dentro ou fora? Aí ele me olhou e falou, como dentro ou fora? Dentro ou fora? Você vê que você não vai conseguir falar. Você pensa que eu vou ficar travado, não vou conseguir. Você está dentro disso daí. Então aquilo te domina inteiramente. E você tem uma série de reações. Inclusive fica bem travado. Mas você também pode ficar fora. Você vê esse pensamento passando, que é o que eu dizia sobre o filme. Então você está fora. E à medida que você descobre como ficar fora, então todo o teu emocional vai se transformando, né? Então aquele medo que você sentia, obviamente, vai diminuir muito de tamanho. Não sei se a pessoa não tem um pequeno medo, mas o que ocorre é que ela tem uma capacidade de dizer: eu posso lidar com isso. Eu posso atravessar, eu posso me dar tempo, porque tudo isso não é rápido, né? Não vai acontecer em semanas. É bom dizer que isso tudo é um trabalho de 1 ano, 2 anos, né? Até que uma pessoa consiga se dar tempo para gaguejar. Isso é muito importante, porque um dos fatores centrais da gagueira é não tempo. Eu estou tomando tempo, estou abusando do tempo dos outros, eu não posso gaguejar. E com esse pensamento você está sempre como com uma faca nas costas, tendo que correr. E correndo, vendo as palavras perigosas e tropeçando. Esse é o caminho. Então, a gente está fazendo um caminho ao contrário, de não se apressar, de dar-se esse tempo. Então, por isso que o momento na sala de terapia é fundamental, porque ali é o laboratório, é onde a pessoa vai se sentir protegida o suficiente para ousar algo que lhe parece inimaginável. E com tudo isso, vale dizer também que o profissional que está trabalhando com essa questão, além da fonoaudiologia, das questões de motricidade oral e tudo isso, tem que estudar muito psicologia. Né? Porque não Esse é o é... grande diferencial, não é, Silvia? Desculpa, não entendi. Esse é o grande diferencial. Se nós estamos trabalhando com emoções, né, com percepções, com mente, o nosso estudo tem que ser direcionado para a psicologia. Não tem como, não é? Sim, e eu posso dizer que a gente, pelo menos, né, a gente, o nosso grupo, vem trabalhando não com uma abordagem psicológica que
se foca no para trás, o que me aconteceu, como que foi. Não que a gente não vá olhar isso, óbvio, como que foi, o que meus pais falam, como, sei lá, ontem um paciente meu me disse, não, mas a minha noiva tá falando para mim, você não está melhorando, você não está melhorando, né? Então, entender isso que me acontece e que me aconteceu lá atrás. Mas o nosso foco é uma psicologia de onde eu chego com o modo como eu estou pensando, né? Qual é o objetivo disso? Para onde isso vai me levar, né? Então, a gente trabalha com pensadores como Viktor Frankl, como Paul Václavic, como Bandler e Grinder, que são os pais da programação neurolinguística, e Peter Levine, né, que já falei isso de sentir o corpo, de saber trabalhar com os gestos, né? Então, é um trabalho muito assim, de poder olhar a concepção que eu tenho e de onde vem essa concepção, né? Eu me sinto por baixo, eu me sinto menos, né? Então, poder focalizar na tua mente esses aspectos tem muito a ver também com a psicologia cognitiva, né? Como eu percebo um pensamento e como que eu circulo esse pensamento e vou observando ele não como algo que está colado em mim, mas como algo que eu posso olhar de lado e pensar outras coisas, pensar diferente, né? Então, é um diferencial, como você disse, né, Mariângela, para esse trabalho, o conhecimento de psicologia. Exatamente. E esse caminho, ele é trilhado e se chega nesse resultado tanto com crianças, pequenas crianças grandes e adultos, para se falar na questão da cura. Esse processo, ele acontece em todas as idades? Ou existe uma dificuldade maior em algum? Não é só uma questão de dificuldade, eu acho que é uma questão de diferença, né? Quando eu estou com uma criança pequena, a psicologia que eu tenho que saber, eu preciso para os pais, porque é com eles que está acontecendo aquilo que está na mente do adulto. São os pais que têm uma visão negativa ou preconceituosa da disfluência infantil, que procuram o fonoaudiólogo para dizer que a criança está gaga como uma coisa ruim, né? Eles estão preocupados com aquilo. Então, eles têm um olhar que, se esse olhar não se transformar, dificilmente você vai trabalhar com a criança e vai poder impedir que na mente dela ela se veja como alguém menor, como alguém deficiente, como alguém que não sabe falar direito. Não há o que se possa fazer. De um lado, do lado da eliminação, ficam aquelas publicações das porcentagens que melhoram, das porcentagens que não melhoram, é um olhar assim desse ângulo. Mas nesses ângulos, das porcentagens que melhoram e pioram, o que está acontecendo nas relações familiares, nas relações escolares, né? Acho que não é só uma porcentagem de recidivas ou de superações, sei lá. Então, assim, a nossa perspectiva é justamente olhar isso, né? Olhar a interação. Então, com crianças pequenas, existe todo um trabalho com a família. Às vezes, eu nem trabalho com a criança. Ou se trabalho com a criança, é sempre na presença dos pais, para poder ajudá-los a olhar de um outro jeito, para poder refletir junto com eles sobre que frase foi essa que a criança produziu na qual ela gaguejou. E mostrar para os pais todas as implicações que tem na montagem daquela frase, que foi difícil para a criança e que levou ela a ficar no u. Um menininho de 2 anos e meio, o peixinho. Peixinho diminutivo já pode ser para ele uma busca na mente para conseguir achar aquilo. Então ele ficou no u. E enquanto ele fazia isso, o peixinho, o pai
meio atrás do menino, apontava assim com o dedo para me dizer assim, a trava, que ele me contou que o menino trava. Essa era a trava que ele queria mostrar. Então eu estou com o pai e com a criança, para poder mostrar que ali está acontecendo uma outra coisa. Então, com crianças, esse território. Com adolescentes, mesma coisa, tem o território da família, mas é menos, porque o adolescente já tem toda uma capacidade crítica em relação à família, e aí ele pode começar a entender de outro modo os olhares do pai e da mãe, e pode ser muito saudável, que ele entenda que a opinião é a opinião deles, ok, devo respeitar, mas não necessariamente tem que ser a minha opinião. Né? Eu não sou exatamente o que eles pensam que eu sou, eu não tenho que ser exatamente o que eles querem que eu seja, né? Que é o processo de se tornar um indivíduo. Né? Então, o adolescente, eu acho assim um prazer trabalhar, porque a cabeça está bastante vazia ainda, é uma vontade de querer saber, conhecer. Então, ele tem muita facilidade para absorver tudo isso e para se olhar de um outro jeito. Né? E o adulto, que né, falamos até aqui. E é o caminho do sentir-se livre, né, Silvia? Alguém comentou ali que a questão da qualidade de vida que é fundamental, né? Então, essa nova possibilidade, né, esse outro olhar que muda, né, e propicia mesmo a qualidade de vida, né, que é o que o Gabi fica bastante prejudicado, né, a queixa que a gente ouve, eu não consigo me expressar, não consigo falar o que eu penso, não consigo me colocar, está sempre faltando, está sempre uma lacuna ao mesmo tempo que está sobrando, né, a força, a atenção, mas é a falta da sua consciência da competência mesmo, né? E com o adolescente, essa descoberta também, né, de que eu posso, né, eu posso mudar esse olhar, para eles é muito gostoso, né, é muito libertador, assim, quando eles percebem e fazem esse salto, né, na qualidade de vida mesmo. Você sabe, você está falando isso, me veio à memória uma situação de terapia, porque sempre tem muitos pais perguntando o que fazer, o que fazer. Então me veio à memória isso, né? Que de um menino de 7 anos, que ele fica muito gaguejante, aí ele começa a balançar o corpo para falar e se trava, né? Então, e os pais me perguntando o que fazer. Então, qual foi a proposta, a sugestão? Quando ele chega para te falar alguma coisa e tá assim, totalmente assim, gaguejante, não encerra de jeito nenhum a situação de comunicação rapidamente, que é a vontade, era, né, pelo menos a vontade desses pais, andando tudo bem, sabe? Entendeu? Inclusive eles diziam que corta vai acabar com isso, que a criança vem trazer alguma coisa problemática para ela criança, então ela e aí que se balança e aquilo não sai. Então, eu dei a seguinte orientação: não saia de jeito nenhum. Espera balançar, fazer ele dizer o que tinha que dizer, aí pergunta de novo, questiona como que é, mas então, mas será, mas não será, e vai, porque aí o que é que acontece? Se você vai ampliando o espaço de comunicação, a criança sai daquela afobação de tentar te falar a coisa que levou ela a tudo aquilo, ela vai desafobando, porque você não, né, quer mais, você quer, se explica. Não, peraí. E aí ela vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. E ao final de uns 15, 20 minutos, ela consegue te dizer tudo aquilo que no início era daquele jeito terrível, já completamente relaxada, fluindo. Então, esse é um conselho interessante, né? Não fuja, não saia. Entenda que naquele momento a pessoa está mesmo super estressada, com medo da fala, com medo de travar. E travando,
né? Dê o Não, espaço. não se prender aí na questão da articulação, da forma, mas sim na comunicação, no conteúdo, né? É E não, isso que e não se prender às tuas emoções, que não suporta ver aquilo ali e quer fugir, quer ir exatamente. embora. Fica, fica. Porque ficando ali, todos chegam num outro lugar, num outro olhar, que é o que nós estamos dizendo. Isso é a cura. Não é a proibição de um momento desses, porque é a singularidade de cada um. É poder viver isso, poder superar isso, poder humanizar o momento de gagueira, né? Isso é muito lindo, humanizar. Essa palavra é perfeita, pertinente. Silvia, a gente está terminando daqui a pouquinho, temos alguns minutinhos, então eu gostaria de agradecer aos que participaram, os comentários que a gente viu aí, colaborando, né, com o conteúdo, as perguntas, e reforçar o do nosso site, né, aquele subjetividade.info e o nosso canal do YouTube, né, inclusive com os depoimentos, né, de pacientes que chegaram no final do caminho e contando sobre a sua história, como sentem-se nessa questão da cura, mesmo sabendo que pode ter alguma gagueira. Então, eu agradeço aqui, passo para você, Silvia, para você também fechar, para a gente poder terminar. Foi um prazer estar aqui, um prazer fazer essa entrevista junto com você, Mariângela, e poder conversar com todos vocês, trocar um pouco as ideias. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada a você por mais essa hora de tanto conhecimento que a gente tem ganho de presente aí com a sua participação, com todo o seu conteúdo. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada a todos que participam. Tá bom? Tchau. Tchau.